Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Começa agora o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. No programa de hoje, um convidado que veio nos falar sobre vários assuntos com foco no desenvolvimento e gestão corporativa. O Cultura Entrevista recebe o Roberto Guedes. É consultor empresarial, psicólogo e também empresário. Roberto, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Obrigado, Alex, pelo convite. Obrigado aos telespectadores. Nós vamos estar aí falando de um tema bem interessante e que tem bastante foco hoje no mundo empresarial. Há quanto tempo você atua aí com as palestras, com a consultoria no campo corporativo, Roberto? Sim, já tem 3 anos que estamos no mercado, desenvolvendo essa parte da consultoria empresarial com foco na gestão de pessoas. Consequentemente, com o andar dos anos, nós fomos agregando outros serviços, como gestão de custos, gestão de estoque, trabalhamos com recrutamento e seleção e treinamentos personalizados também. Tá, sempre aqui no Vale do Aço? Não sempre no Vale do Aço. Em Minas Gerais, nós temos clientes em Juiz de Fora, Governador Valadares e aqui na região do Vale do Aço. Tá, a sua empresa é a Inove, né? Isso, Inove. E ela é de Ipatinga? Ela é de Ipatinga. Uhum. Bom, fala um pouco do trabalho da Inove, o que vocês fazem exatamente, detalhe um pouco mais da atuação da Inove aí nas empresas, junto às equipes, junto às pessoas. Sim, então vamos começar pelo grande trabalho, o grande intuito do nosso trabalho, que é fazer com que as pessoas se desenvolvam, se capacitem e tenham um bom rendimento dentro das empresas. Trabalhar com foco nas pessoas. Esse é o principal trabalho que nós realizamos. Mas, no mais, a gente faz gestão de pessoas, que é a inserção de um serviço de gerenciamento, de desenvolvimento de lideranças, formar equipes, recrutar pessoas. Esse é um dos nossos principais produtos e serviços na área de consultoria empresarial. Uhum. Eu vi lá no site da Inove que o tempo todo vocês falam numa questão que é métodos modernos de gestão, né? Só para a gente ter uma ideia, quem já faz parte desse mundo de gestão corporativa ou mesmo quer fazer parte dele, nós temos muitas pessoas que pensam em ser empreendedoras, né? O que seriam métodos modernos de gestão? Sim, são práticas um pouco diferentes desses métodos tradicionais, tá? Com gestão participativa, são pessoas se engajando nas decisões, fazendo com que os colaboradores também opinem e a gente extraia ideias que possam ser soluções bem melhores do que a das pessoas que ficam sentadas numa sala sem escutar quem realmente está trabalhando com aquele determinado serviço ou uma área da empresa. Uhum. Então, o foco é justamente esse, trazer um pouco de dinamismo e prática diferentes das tradicionais. Seriam basicamente nessa... Os treinamentos têm que ser constantes? Sim, treinamentos constantes. Hoje na empresa precisamos de reconhecimento, dinheiro e treinamentos. Os 3 principais pontos para você motivar a sua equipe, motivar as pessoas, ter um plano para elas se desenvolver. Isso é fundamental no mundo moderno. As pessoas não ficarem no mesmo lugar. Gosto de comparar com uma escola, né? Se você está numa escola, você não quer ficar na mesma série. É enjoativo você fazer a mesma série vários anos. Então, uma prática de gestão de pessoas é você criar uma carreira para as pessoas, que elas possam seguir vários caminhos, ter várias oportunidades e você conseguir extrair quem são os melhores da sua equipe, colocar pessoas que vão jogar no seu time de forma congruente com o que você está pensando, com o que você está buscando. Então, seria dessa forma. Okay. Roberto, mas as pessoas pensam, é muito comum ouvir, é impossível falar o que as pessoas pensam, né? Mas é comum nós ouvirmos de algumas pessoas, fora do ambiente de trabalho, claro, no clube, na informalidade do fim de semana, a seguinte expressão: mas a minha profissão não me deixa crescer, a minha atividade não me deixa crescer. Isso é uma sentença verdadeira ou ela é relativa? Eu creio que é relativa, porque cada um pode fazer a escolha que quiser. Então, o ideal é que a pessoa primeiro trabalhe naquilo que gosta, ou tenha para que estar fazendo aquele tipo de trabalho. Se é algo que ela gosta, se ela sonha, se está alinhado com os propósitos de vida dela, seria muito mais fácil eu trabalhar num ambiente ou fazendo algo no qual eu adoro fazer. Uhum. Eu gostaria, eu sou psicólogo e não gostaria de fazer atendimentos todos os dias no mesmo lugar, gosto de dinâmica,
gosto de ter um horário flexível. E aí eu criei meu próprio emprego, criei uma empresa no qual eu posso fazer esse trabalho e inspirar pessoas também para que possam me apoiar nisso. Ou seja, você move de um lado para o outro, inclusive entre cidades. Né? Sim, entre cidades, buscando experiências diferentes e também vendo outros métodos, conhecendo novas culturas, conhecendo pessoas diferentes e montando um jeito personalizado, porque cada empresa oferece um tipo de problema e nós buscamos soluções também diferentes, não tão comuns, e que essas pessoas possam participar. Então, nós também fazemos mediações de informações, de ideias, de formas dinâmicas, com práticas um pouco diferentes das tradicionais. Nós temos hoje 2 empresas com mais de 100 pessoas na área da contabilidade, que nós desenvolvemos práticas de teatro, dinâmicas em grupo, que essas pessoas se motivem e trabalhem com uma outra energia, um entusiasmo diferente. Roberto, é comum que as pessoas estejam em atuação numa determinada profissão, mas sonhando em ser outra coisa? Eu já encontrei, pensando de uma forma mais rápida aqui, eu já encontrei empresário que gostaria de ser aviador, que gostaria de ser piloto de avião. Eu já encontrei jornalista, colega meu que gostaria de ser advogado, talvez chegar até a magistratura, ser juiz. Eu já encontrei professor que queria ter seguido a carreira de medicina e assim vai. É normal que o ser humano tenha essas incertezas, fazer uma coisa, mas eu queria ser outra coisa. O que eu percebo no mundo aí fora são as pessoas fazendo algo que às vezes não tem nem noção do que está fazendo. E se você encontra o seu ideal, o seu sonho, e tem bem claro para que você está fazendo aquele tipo de trabalho, pode ser que seja um degrau para você alcançar o seu sonho. Seu sonho é ser um aviador, mas eu primeiro preciso arrumar recursos ou dinheiro para eu conseguir fazer um curso de formação de aviador. Tenho que realizar tantas horas de voo. E para eu conseguir capital, recursos para isso, às vezes é necessário eu me engajar em uma profissão, fazer atividades que eu não gosto, mas você tem um motivo interno que vai te proporcionar energia, entusiasmo de fazer aquilo da melhor forma. A realização do sonho pode ser programada? Sim, pode ser programada. E aí você pode ter consciência de que está fazendo um trabalho que não é aquilo que você vai permanecer, mas que seja somente um degrau, um trampolim para você chegar onde você quer. E aí entramos na parte de recrutar e selecionar bem as pessoas. Se você sabe muito bem qual o sonho dessas pessoas que trabalham na sua equipe, empresário, você sabe para que as pessoas estão trabalhando com você, isso é extremamente importante. Você pode apoiar ele naquele sonho. E se você motivar ele, né, a conquistar aquilo que ele almeja, ele terá o resultado dele e muito maior do que o esperado, por você estar sempre dando um apoio para ele chegar naquele sonho dele, mesmo que seja temporário. Então as pessoas podem fazer parte por um tempo da minha equipe, mas que eu sei que isso está claro para mim e para ele. Eu sei que eu vou poder contar com ele e vou apoiar ele até o momento que eu puder. Roberto, o que você diria então, da mesma forma que você fez, olhando para essa câmera aqui, para aquele empresário, para o empreendedor que vê no empregado, que vê no colaborador dele, no funcionário, apenas mais um custo para a empresa? Sim. É complicado falar isso porque eu vejo a maioria das pessoas hoje levando a sua equipe, mantendo pessoas que às vezes não estão alinhadas, não fazendo o trabalho realizado, que deveria ser realizado, tá? Por falta de gerir essas pessoas, de acompanhar essas pessoas, de ter bem claro para que essas pessoas estão aqui. Então, a gestão de pessoas entra justamente para isso. A gestão de pessoas é uma parte estratégica, que se você der ênfase às necessidades dessas pessoas, você vai ter muito mais resultado. É trabalhar as relações, é falar dos problemas que estão acontecendo, que você percebeu que essa pessoa não está rendendo o quanto ela poderia render. E você identificar nelas quais são os pontos fortes, que tipo de atividades ela gosta mais de fazer e se desenvolve, e eu apoiar ela nisso. Não é eu pegar ela porque ela não está dando resultado e colocar onde ela não quer, não. Aí eu estou fazendo a mesma coisa que ele. Então, eu acho que é atitude, é fazer com que esse gestor se torne um líder. E um líder seria como se fosse um técnico de futebol.
é ele selecionar bem as pessoas para jogar no time dele, é ele treinar essas pessoas, dar condição de trabalho para elas, fornecer informações, capacitações, formas delas se desenvolver. Eu poder analisar onde ela está, onde ela não está desenvolvendo e me oferecer como apoio. O gestor hoje, o líder hoje é isso. Ele vai na frente, ele sabe como dar resultado. E ele vai apoiar a sua equipe a ter o melhor desempenho, trabalhando com as relações, com as pessoas, e não só nos relatórios, nos resultados. Ou seja, se a pessoa estiver vendo, o empreendedor estiver vendo uma pessoa da sua equipe como um custo, alguma coisa está equivocada no processo aí. Sim, com certeza. Por falar em equipes, consultoria de equipes é o trabalho que a Inove faz, né? Quais são as preocupações maiores com relação à gestão de equipes? Sim, as preocupações maiores é que, às vezes, o líder dessa equipe ele não fomenta o porquê dessa equipe estar sendo formada. Toda equipe tem um objetivo. Um objetivo de um time de futebol é fazer gol, ganhar um campeonato. Eu faço essa comparação que fica muito mais fácil para os telespectadores, para os empresários conseguirem entender a importância disso. Então, a equipe joga bola, eles trabalham ali com objetivos. E em comum, essas pessoas precisam ter claro para que elas estão jogando ali. Não é só para mim que eu estou jogando. Estou jogando em prol de todo mundo. O resultado é um só. Então, faz uma total diferença. Se você começa a posicionar bem o seu time, jogar de forma estratégica, falar com ele e enfatizar o para que nós estamos fazendo aquilo, isso faz total diferença. Você vai dar um gás a mais para a sua equipe. E ali, tá junto com eles, incentivar eles, pontuar o que eles estão fazendo de positivo, não só dando dura quando necessário, e sim reconhecendo o papel de cada um. A gestão de custos. Em períodos de crise, é normal que as empresas adotem medidas para a contenção de gastos, né? E aí, gestão de custos se torna um desafio maior ainda? Olha, essa parte financeira, essa gestão de custos, ela é interessantíssima porque vários empresários, várias pessoas que lidam com essa parte, não colocam, não se projetam para aqueles custos que irão acontecer algumas vezes. Então, há muitos custos que são invisíveis. Se você não pontuar durante o ano, quais são os pagamentos que eu poderei ter durante um mês ou outro e provisioná-los durante os meses seguintes ou o ano seguinte, como uma taxa de incêndio, um IPTU que acontece em alguns meses do ano. Quando eu demito um funcionário, se eu não reservo cerca de 60% a 70% do que eu pago para ele, eu vou ter que desembolsar porque eu já gastei esse dinheiro e não sabia que ele iria ter esse gasto lá na frente. Então, o investimento que ele faz no seu imóvel, aquilo ali não dura o tempo todo. Você tem que ter uma outra parte para fazer um reinvestimento. Então, essa gestão de custos é importantíssimo para ele falar, não, minha empresa tem de despesa por mês, vamos supor que ela tem uma entrada de R$20 mil e paga 10 mil, mas ele não está vendo que 15 mil é invisível. Então, ele abre os olhos para aquelas outras despesas que irão acontecer de uma forma e tem uma outra visão da sua empresa. Às vezes ele acha que está dando lucro, mas a empresa está empatando. Ou se for olhar a longo prazo, essa empresa às vezes está dando prejuízo. Então o grande tchan dessa consultoria é mostrar para o empresário o que ele realmente vai pagar durante um período. E aí ele poder fazer decisões como investimento, como contratar mais pessoas. Entende? Roberto, no programa passado, esteve sentada aqui nessa mesa uma colega que também faz palestras e mais voltada para a questão de treinamento, pontualmente de pessoas, né? E eu comentava com ela aqui sobre o quanto que parece que é negativo ficar falando em crise. Você concorda com isso também, que há todo um teor negativo quando se discursa muito sobre o lado ruim das coisas, sobre crise, por exemplo. No momento agora é crise política, institucional e econômica, e no caso do Brasil, juntaram as três, né? Você tem na Europa, nos Estados Unidos, agora está uma reação, uma pequena recuperação, mas uma crise que é mais financeira, monetária talvez. E no Brasil tem as três coisas juntas. Mas quanto mais se falar em crise, é pior.
No meu modo de ver, sim. Eu fiz essa pergunta mesmo porque eu sei que você é psicólogo. Essa é uma pergunta complicada, porque se você fica enfatizando que está em crise a todo momento e não toma alguma atitude com relação a isso, você não está fazendo nada de produtivo. Agora, se você vê uma crise como uma oportunidade, por que oportunidade? Porque você tem chance de sentar com seus colaboradores e ver formas mais baratas de fazer o mesmo que está fazendo, de pensar de forma criativa num processo que você não estava imaginando outras ideias, trabalhar um novo produto, você sair da zona de conforto. É um momento propício para você mudar a sua estratégia, até no momento que nós estamos crescendo bastante a área da tecnologia, né? O uso da tecnologia, a facilitação, às vezes, da forma de fazer alguns trabalhos. Então, eu acho que a crise sempre há crise. E aí eu acho que é sempre também um momento, uma oportunidade de você parar e refletir. E pensar em formas melhores, mais dinâmicas, mais práticas, com menor custo, para estar fazendo a mesma coisa. E principalmente, ter a compreensão de que haverá momentos em que vai precisar de ajuda externa, de buscar uma consultoria, buscar um especialista para cuidar de determinado assunto, nem que seja temporariamente, não é isso? Sim, acredito que sim, porque muitas pessoas sabem muito bem o que fazer. Nós temos no nosso site mesmo um diagnóstico empresarial que é gratuito, ele te dá várias ações para você poder tomar na sua empresa, tanto na parte financeira, quanto na parte de processos, de pessoas, de estoque, tá? E marketing. Então, você consegue ter oportunidade e ações para serem tomadas para você melhorar o desempenho da sua empresa. Ou não está conseguindo fazer, seria interessante uma opinião de uma pessoa externa, que às vezes ela vê coisas que você não está vendo, ela tem uma prática diferente, já viu isso em outra empresa, tem mais informações e formas diferentes para você fazer a mesma coisa. Se você fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, você tem os mesmos resultados. Se você faz, às vezes, de uma forma um pouco diferente, o resultado muda. Okay. Olha, vamos a um rápido intervalo, vamos tomar uma água aqui rapidão. Nós voltamos em um minuto, na sequência desse bate-papo aqui com o empresário, psicólogo e consultor, o Roberto Guedes. É um minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Art Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Art Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Art Publish, mais que impressão, impressiona. Art Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artpublish, @artpublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe o Roberto Guedes, que veio nos falar aqui sobre consultoria, sobre gestão de empresas, sobre gestão de equipes e também de pessoas. Ô Roberto, antes de encerrarmos aqui o primeiro bloco, você comentou que há várias informações que as pessoas podem conseguir lá no site da Inove, a sua empresa, que é um portal muito bem feito e interativo, né? O tempo todo tem interação, eu acompanhava pela manhã antes de gravar aqui o programa. Só lembrando o endereço, www.inove, aí tem o 9. A letra E é o número 9, ela é uma letra virada, vira um número 9. Então, vmudo, número 9.com.br. Nós vamos deixar aqui no vídeo o endereço eletrônico para que as pessoas acessem, tá bom? Vamos voltar a um tema que você tratou no primeiro bloco, que é relação entre pessoas dentro de empresa. Por que esse tema está em destaque lá no site da Inove? Está em destaque porque nós valorizamos o fazer com as pessoas, o trabalhar com as pessoas. Há alguma empresa aí que não tem pessoas envolvidas? Há alguma? Eu acredito que não. Então, praticamente todos os ambientes de trabalho você tem pessoas. E se você trabalha com pessoas que estão envolvidas
com a sua empresa, com o seu propósito, isso se torna muito mais fácil. Okay. Recrutamento e seleção de pessoal, você tratou bem desse assunto, é preciso que se identifique bem o que o empresário quer de uma pessoa que vai contratar. Não é isso? É outra consultoria que vocês prestam também. Sim, a área de recrutamento e seleção é uma área bem abrangente. Nós atuamos aqui no Vale do Aço com captação e retenção de pessoas, então nossa intenção é colocar pessoas que estejam muito bem alinhadas com a empresa, com a necessidade do empresário, do gestor que vai lidar com essa pessoa. Então, para isso, é importante a empresa também ter claro qual que é a intenção dela no mercado, para que ela existe, para onde ela vai, quais são os valores que eu vou disseminar dentro da minha empresa. Se eu tenho claro isso, para eu encontrar essa pessoa no mercado é muito mais fácil. Eu alinhar com ela se aqueles valores, se aquela missão daquela empresa e a visão dela estão de acordo com os daquela pessoa, se ela vai se dar bem ali, além das competências, das atividades que ela irá realizar. Então, nós trabalhamos de uma forma bem dinâmica também. Nós fazemos uma triagem com um número... Nós temos vaga lá com 300 candidatos por vaga. Então, a gente faz uma triagem bem afiada para chegar pessoas na entrevista e essas pessoas estarem alinhadas. Dessas entrevistas, são pessoas que vão para uma dinâmica de grupo, onde a gente pode avaliar melhor e colocar algumas atividades que já têm a ver com as atividades que ela irá realizar no seu ambiente de trabalho. A gente aplica teste psicológico. O gestor tem a oportunidade de conversar com 2 ou 3 pessoas. E aí ele tem um relatório no qual ele pode ter uma decisão muito mais favorável de uma pessoa que vai ficar na empresa dele por um tempo maior. Uhum. E ela vai estar entrando alinhada com o que o gestor necessita. Ela vai ter qualificações na qual ele solicitou. E esse é um dos serviços que nós temos no diferencial, que além disso, nós damos oportunidade para o empresário testar, ver se essa pessoa faz um bom trabalho em 30 dias. Se ele não gostar, ele tem a oportunidade ainda de solicitar uma nova pessoa. E a gente pode refazer o processo e dar a ele uma outra oportunidade, dar a ele uma outra alternativa para aquela pessoa trabalhar com ele. Roberto, surgiu aqui uma curiosidade, e que pode ser também a curiosidade do nosso telespectador, né? Você disse aí que há situações aí em que 300 candidatos querem uma vaga, né? Não precisa falar o nome da empresa, mas o ramo de atividade que chama tanto a atenção assim, dos profissionais. Hoje eu tenho percebido bastante as pessoas querendo trabalhar. E nem sempre elas se candidatam a vagas que têm a ver com o que elas estão fazendo. Por exemplo, uma pessoa está fazendo engenharia civil, buscando vaga de secretário. Ou seja, será que essas pessoas estão buscando essas vagas alinhadas com o que querem? Ou tem um propósito maior para isso? Então, eu tenho percebido um pouco dessa diferença, né? Uhum. São pessoas qualquer que têm buscado apenas uma oportunidade. E seria mesmo mais fácil se você buscar algo também alinhado com a sua vida, com o que você está fazendo, com a sua formação. Não que isso seja um empecilho, mas que seja algo mais voltado para a área de sua formação, para a área que você está buscando. Se você está estudando determinado curso, por que não buscar algo mais próximo dessa realidade? Uhum. Tem lá também um serviço de treinamentos personalizados, ou seja, estuda-se grupos menores ou mesmo o próprio líder de equipe para treinamento? São treinamentos personalizados, são para empresas que nós prestamos consultoria, já detectamos algumas necessidades e aí nós criamos treinamentos específicos para desenvolver determinadas competências que são identificadas nesse grupo. E também temos uma parceria que é com o Condor Blanco, no qual a gente realiza treinamentos na área de liderança, que podem ser formatados dentro de cada empresa, buscando formações específicas para um grupo de pessoas, desenvolver certas competências, com horários que eles definirem, realizar um treinamento todo montado de acordo com a necessidade do empresário.
Então, ele pode montar um treinamento para desenvolver autoconfiança, vendas, entre outros, para a sua equipe, e nós montamos esse treinamento. Tanto na área de liderança, com a parceria do Condor Blanco, também desenvolvem equipes, área empreendedora, e você formar líderes, e nós também desenvolvendo competências, mas além dessa parte de liderança. Você citou aí o Condor Blanco, é um grupo que vem do Chile, não é isso? Está presente no Brasil. Eu tenho percebido que vocês têm promovido palestras também, treinamentos aqui no Vale do Aço com muita frequência, vendo divulgação. O que é exatamente, para quem nunca ouviu falar, Condor Blanco? Condor Blanco é uma escola internacional de desenvolvimento humano. Então, uma escola que preza por desenvolver as pessoas aquilo que a gente não vê na escola e que seria necessário. Liderança, por exemplo, hoje é uma das competências mais requisitadas no mercado. E a gente não aprende, nós não temos isso nas faculdades. Nós temos que buscar isso às vezes fora. Talvez nem tivesse tempo lá na grade curricular dos cursos, né? Sim, é o que a gente vê como uma formação complementar. Complementar. E esse é um método de ensino moderno, prático, vivencial, que você sai de um treinamento com essas competências bem desenvolvidas. Você passa por dinâmicas contextualizadas, provas outdoor, treinamentos no meio da natureza, que vão te proporcionar desenvolver essas competências. Você sai de lá um líder. Ele é uma formação feita em 4 etapas, tá? No qual você desenvolve a autoliderança, você desenvolver a liderança de você mesmo, conquistar a autoconfiança, amor próprio, poder pessoal, criar um projeto de vida. Hoje se vive sem saber para que se está se vivendo. Então, esse projeto de vida é fundamental para você definir o que você quer na sua vida. E tem um empoderamento, que você trabalha crenças, trabalha algumas coisas que te limitam. E lá você descobre isso e atinge o máximo do seu potencial. Todos têm esse potencial escondido aí, basta saber utilizar. E aí você, a partir daí, vai desenvolvendo equipes, inspirando pessoas no liderança de equipe. Nós vamos ter aqui no Vale do Aço, liderança de equipe, no qual desenvolve comunicação assertiva, mediação de feedback, são ferramentas para você utilizar com a sua equipe, diferenciar perfil de pessoas, tá? Então, é um método muito moderno, prático, e tem ainda os módulos que são feitos em Búzios, que é um módulo de empreendedorismo, e o módulo 4, que é feito líder que forma líder. É onde você vai para o Chile, você tem lá um momento de retiro, práticas, desafios, que vão te deixar muito mais motivado, com ferramentas práticas para poder desenvolver as pessoas. Você falou que haverá um treinamento agora, né, aqui no Vale do Aço. Quando esse treinamento? Esse treinamento é dia 15, 16 e 17 de maio. É o Liderança de Equipe, que vai acontecer no Horto Festas. Então, esse é um... Horto Festas no bairro Horto. No bairro Horto. Tem ainda inscrições, vagas, né, para quem quiser participar? Como é que está a situação? Nós temos cerca de 10 vagas ainda para preencher nossa cota. Tá? Então, eu estou dando uma oportunidade a você ainda de entrar em contato com a gente, saber um pouquinho mais, capacitar a sua equipe, dar ferramentas a ela a estar desenvolvendo um trabalho melhor, dando resultado para a sua empresa, desenvolvendo comunicação, mediações de feedback, como conduzir uma reunião, formar uma equipe poderosa, inspirar pessoas. Então, você vai ter uma série de ferramentas que vai poder utilizar na sua equipe e, com certeza, temos resultado. Você tem um acompanhamento posterior ao treinamento, você pode refazê-lo quantas vezes você quiser. É um método que você se recicla sempre. Você tem um supervisor que te acompanha, desenvolver durante 6 semanas. Você tem treinamentos semanais que vão reforçar a metodologia de ensino. Então, eu acredito que não tem muita coisa no mercado que se compara a esse tipo de treinamento nosso. Para quem se interessou aí para o próximo curso, dia 15, 16 e 17 de maio, qual o contato? O contato é 31 8863 5809. Pode falar comigo mesmo, Roberto, fala que o assunto é sobre treinamento de liderança. Nós vamos até a sua empresa, levamos nosso portfólio, falamos com você sobre o treinamento, e você só vai fazer se estiver alinhado conosco.
Então, a gente tem uma entrevista ainda inicial para fazer uma triagem dessas pessoas que poderão fazer nosso treinamento. Então, você pode se candidatar a uma vaga e, com certeza, vai ser uma incrível experiência. E o líder é bem informado, isso não estava no roteiro aqui, não estava na pauta, ele lembrou de tudo aqui, inclusive datas e o telefone, hein, Roberto? O líder tem que ser bem informado também, né? Com certeza, tem que estar antenado a várias situações. Roberto, tem um outro aspecto também, que é a questão do estoque, né? Como é que isso é tratado lá pela Inove? Olha, nós temos uma metodologia bastante simples de ser utilizada, no qual a gente capacita o empresário, o colaborador, para estar lidando melhor com o seu estoque. O estoque é dinheiro parado. Então, se você tem um galpão lotado de mercadoria e essa mercadoria não está sendo vendida, e às vezes você está pagando imposto no banco, empréstimo, e com o dinheiro todo parado ali no galpão, nós fazemos uma gestão no qual você vai comprar o que realmente precisa comprar e com duração do tempo que é necessário. Então, nós temos uma forma prática de apoiar os empresários nesse ponto. Nós temos um sistema de gestão no qual temos essa parte de estoque, no qual o empresário, o colaborador pode ter acesso e ele vai conseguir gerir muito melhor as suas compras, como negociar, às vezes, com o fornecedor, para que ele entregue parceladamente o seu pedido, de forma que nós vamos comprar o que é necessário para o tempo que ele precisar para me entregar. Então, tem várias análises a partir daí, né? Quais são os produtos principais que trazem mais lucro, quanto tempo esse fornecedor leva para me entregar determinados produtos, se eu preciso comprar mais desse ou menos desse. Geralmente, as pessoas que fazem compra estão tendo um pouco mais de dificuldade nesse ponto e nós temos metodologia para apoiar também. Que bacana. Agora, tem alguma dificuldade com relação à logística? Porque nós temos uma rodovia que é saturada para Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo também existe uma companhia aérea que coloca aqui no aeroporto qualquer coisa que você quiser, de qualquer dimensão, praticamente. Sim. A questão logística, ela é considerada e levada em conta no tempo de reposição do produto. Então, se geralmente esse fornecedor utiliza uma rodovia que costuma se atrasar 2, 3 dias, na nossa análise, na nossa consultoria, isso é levado em conta também. Então, a gente consegue prever até mesmo esses atrasos que são com relação à entrega do produto, ou se é relação na produção. Então, tudo isso é analisado de acordo com o fornecedor, com o produto a ser entregue, tá? E a gente consegue mensurar esse tempo de reposição, levando em conta também a parte dos atrasos. Roberto, tudo isso que nós falamos até agora aqui me remete a uma palavra simples chamada planejamento, né? É preciso ter planejamento. Com certeza. O planejamento funciona todo. E aí que eu te falo, se você planeja a longo prazo o que você quer para a sua empresa, você vai ter pessoas muito mais engajadas e com noção de para onde elas devem prosseguir também. Então, você consegue motivar suas pessoas, levar elas, dar um direcionamento para as pessoas que trabalham com você, se você parar para pensar e definir para onde você quer ir. Se você define a longo prazo, você tem pessoas que conduzirão a médio prazo e, consequentemente, terão uma parte operacional fazendo o que deve ser feito no seu dia a dia. Roberto, deixa antes de terminarmos aqui o segundo bloco, entrar aqui num outro assunto, que é o seguinte: eu tenho lido muito ciências da comunicação e os cientistas da comunicação têm falado muito sobre mudanças de comportamento humano em função das comunicações virtuais, né? A internet proporcionou, no século XXI, algo que lá em 1950 os primeiros estudiosos da comunicação já pensavam que ia ocorrer muito com a televisão, com o rádio, que foram os dois primeiros, né? Já havia o impresso, mas o poder de mudança não era tão grande porque também não era tão abrangente, né? Afinal de contas, para pegar um jornal, o livro precisava ler, interpretar. O rádio e a TV mudou isso, passou a levar isso para quem não sabia ler sequer, não precisava de um poder de interpretação, porque alguém já estava fazendo isso, né? Aí vem a internet que muda essa comunicação. Sai o receptor e entra uma pessoa que interage o tempo todo, né? E isso mudou o comportamento das pessoas. Só que mudou o comportamento social. Tem refletido também lá nas empresas, lá no local de trabalho? Sim, infelizmente sim. De forma positiva ou negativa? Das duas formas. Porque as pessoas hoje às vezes não têm um limite de utilização nas redes sociais.
e isso prejudica no ambiente de trabalho. Você sabendo utilizar, aquilo ali é uma excelente ferramenta para você estar vendendo seus produtos, para você se divulgar quem você é. Divulgar o seu trabalho. Seu trabalho, o que você faz de positivo. Então, ali é uma excelente ferramenta se você souber utilizar. Então, se você, às vezes, não capacita essas pessoas ou não coloca para elas, não deixa bem claro como pode ser utilizado o uso da internet, não só das redes sociais das suas empresas ou no ambiente de trabalho, isso pode ser um desastre. Porque a pessoa, eu já tive candidatos que perderam oportunidades de emprego devido a ficar muito nas redes sociais. E aí você perde o foco. A internet dá uma série de informações, se você não utilizar para uma determinada coisa específica e que vai contribuir ali no seu ambiente de trabalho, ou vai te trazer um resultado, você se perde. E aí você deixa de gerar resultado, deixa de interagir com as pessoas, deixa de dar ênfase ao cliente e deixa de realizar suas atividades no tempo que necessita. Então, sabendo utilizar é uma excelente ferramenta. Agiliza a nossa comunicação, facilita muito os grupos no WhatsApp, a facilidade de comunicar com a pessoa por mensagem, você é muito mais objetivo, muito mais claro. Então, sabendo utilizar, é uma excelente ferramenta. Uhum. De divulgação também, né? De produtos mesmo, do que se vende dentro de uma empresa, no caso do comércio, né? Roberto, do ponto de vista do marketing, vocês tratam também lá na Inove sobre como as empresas devem utilizar a comunicação virtual para divulgação? Olha, não é uma área específica nossa. Nós buscamos apoio com alguns parceiros. Então, nós temos pessoas capacitadas que realizam essa parte do serviço. Detectamos a necessidade, sim, até mesmo através do diagnóstico empresarial, mas nós temos parceiros específicos que trabalham e nos apoiam nessa área. Ok. Vamos a mais um intervalo. Nós voltamos em 1 minuto, depois da água, esse bate-papo com o Roberto Guedes, que veio nos falar aqui sobre assuntos variados ligados à gestão corporativa e também treinamento de pessoas. É 1 minuto só. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. De volta ao Cultura Entrevista, eu lembro a você o contato aqui do programa, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua sugestão para o programa, a sua crítica e vamos com mais uma edição. Ô Roberto, o tema de uso de mídias sociais tem sido determinante do ponto de vista de geração de novas oportunidades de negócios, de trabalho mesmo? Sim. Hoje é uma ferramenta que até nós utilizamos para fazer divulgação de vagas, oportunidades de emprego, divulgar um tema específico que seria de interesse às pessoas que estão buscando oportunidades no mercado, temas também que seria de apoio para os empresários estarem se apoiando para formar ferramentas para serem aplicadas nas suas equipes e na sua empresa. Então, hoje, sim, é uma das maneiras mais eficazes e eficientes de se chegar ao público, desde que seja segmentado, com a linguagem que ele quer. Então, tem maneiras de se fazer isso de forma adequada. Não adianta você sair colocando tudo. Não é um território para aventureiros. Não, você pode se dar mal, você pode se queimar fazendo tomando algumas ações sem medir, sem saber, nem ter ferramentas para medir se está sendo positivo ou não. E há no mercado muitos especialistas que já cuidam dessa área, pontualmente dessa área, do marketing digital, do e-commerce, que é a forma que as pessoas encontram para comercializar. Há inclusive um estudo do Sebrae dizendo que 30% das mulheres que são novas empreendedoras estão hoje no e-commerce.
Estão comercializando de dentro da sua casa, dentro do seu lar, cuidando dos filhos, mas conseguem um espaço ali dentro de casa para trabalhar e gerar negócios, gerar renda para a família. Estudo do Sebrae, está lá no site do Sebrae, todo mundo pode acessar também. Buscar conhecimento depois, buscar mais informações com a Inove Soluções. Com certeza. Roberto, todo período que se fala que há uma transformação econômica, né, uma possível crise, muitas pessoas pensam, está na hora de mudar de profissão. Está na hora de mudar de profissão, mudar de ramo de atividade. Quem pensa em mudar de atividade, sair do lugar comum e fazer uma outra coisa, o que deve ter como principal foco? Essa é uma pergunta que eu vou utilizar até a palavra que você citou agora, né? Tem que ter foco. Primeiro, qual ramo que eu quero? Onde que eu vou realizar meu trabalho? E ter claro para que vou fazer isso. Se você não tiver isso para que bem claro, você vai ficar vagando de função, de cargo, de empresas e não vai compreender por que está sendo feito isso. Então, se você achar um propósito, para que eu estou realizando, ou quero mudar de profissão, para que eu quero fazer essa mudança, isso se torna muito mais claro, mais consciente e você pode ter mais êxito. Se motivar para fazer o que quer. A mudança tem que ser viável, tem que avaliar a viabilidade dela. Roberto, você citou agora há pouco algumas etapas do treinamento de Condor Blanco, que é feito inclusive com atividades fora das salas tradicionais de treinamento, né? Feito em contato junto à natureza. E também a adoção de atividades lúdicas, né? Por que isso? Facilita o aprendizado? Com certeza. É uma maneira moderna, uma forma prática que não só melhora a aprendizagem, como também acelera o seu processo de aprendizagem. Você consegue gravar e sair com isso pronto. Você desenvolve essa habilidade em você mesmo, praticando, refazendo, compartilhando com as pessoas, fazendo algo lúdico, fazendo algo fora da sala. Nós temos, um dos nossos produtos é o planejamento estratégico com o empresário, no qual a gente pega o grupo de sócios, diretores, gestores e leva para um ambiente totalmente fora do tradicional, numa sala dentro de um ar-condicionado. A gente vai para o meio da natureza, para um sítio, para uma pousada, para um hotel fazenda, para desenvolver com ele o planejamento da sua empresa a longo prazo. Pensar daqui 1 ano, 5 anos para frente e o que esses gestores vão poder contribuir a médio prazo com esse trabalho pensado. Então, temos tido bastante resultado dessa forma. Então, é a gente sair do tradicional. Por isso o nosso nome, Inove, Soluções Criativas, é pensar em formas diferentes, que seja atrativo, que seja divertido e que você consiga sair do lugar, ter mais resultado. O Roberto, nós falávamos também anteriormente sobre formação profissional e perfil de profissionais que os empresários, que os empregadores buscam no mercado. Até hoje ainda é comum encontrar por aí os jovens. Se você pergunta o que você quer ser quando você terminar o seu ensino fundamental, e ele ainda não sabe se ele quer ser engenheiro, se ele quer fazer uma graduação numa área de ciências humanas, ou se ele vai fazer um curso técnico e disputar uma vaga numa grande empresa, não é? Hoje, olhando o perfil do trabalhador, de quem vai para o mercado de trabalho prestar um serviço, ser integrante de uma equipe, de uma grande equipe, né? A formação acadêmica de graduação ou pensar num curso técnico? Cara, se essa pessoa pensa em entrar no mercado de imediato, uma formação técnica hoje tem sido uma boa alternativa. Você consegue se desenvolver, entrar para o mercado de trabalho, ter mais oportunidade do que um curso superior. Hoje a formação no curso superior está sendo uma formação básica. Qualquer um consegue entrar numa faculdade, qualquer um consegue um diploma. O diferente hoje é o que você é, quais competências você tem, quais habilidades você presta, que tipo de atitude você apresenta diante de uma vaga, de um emprego ou de uma oportunidade. Então, a formação hoje é muito fácil, basta o que você está fazendo com ela. Isso é o diferencial. O que você faz com aquele conhecimento que você tem. A parte de diploma, qualificações, isso pode facilitar você chegar
em um determinado ponto. Mas dali para frente, o que manda, a demanda é outra. É quem você é. Qual competência você tem, se você está apto a absorver conhecimento, coisas novas, como você lida com situações divergentes. Então, se você tem essa facilidade, desenvolve um pouco mais como lidar com as pessoas sem promover tantas brigas e tudo, conflitos, e sim apaziguando, sendo mediador, focando no positivo, nas soluções dos problemas, e não sendo mais um causador deles. Tá. Roberto, você já deparou com situações em que um candidato que tinha um extenso currículo, com várias especializações, não conseguiu justamente por não se enquadrar aí no perfil psicográfico da seleção? Com certeza. Até no processo seletivo que a gente presta, nós visualizamos muito claro isso. É tanto que a dinâmica hoje, no nosso trabalho, é ponto-chave. Ninguém passa lá sem passar por uma dinâmica, sem a gente ver quem realmente é essa pessoa. São situações criadas que eles vão demonstrar quem são. Então, não basta eu entrevistar ali a pessoa. Ali ele pode falar para mim quem que ele quiser que seja. Então, ali não me demonstra claramente quem é aquela pessoa. E sim, no momento de fazer um projeto, no momento de receber uma orientação, no momento de fazer uma atividade que vai ser feita no seu ambiente de trabalho, ali sim demonstra, ali sim ele escapa e consegue mostrar quem que realmente ele é. Então, é um diferencial passar por um processo dinâmico no nosso recrutamento e seleção. Ok. Bom, para quem nos acompanhou e ainda tenha dúvidas, nós vamos deixar aqui o contato com a Inove. Endereço de telefone, Roberto? Primeiro, endereço físico, né? Vamos supor que a pessoa queira ir lá na empresa conversar com vocês. Qual que é o endereço? O endereço é Rua Palmeiras, número 477, segundo andar, Horto, Ipatinga, Minas Gerais. Se for mandar só um e-mail? O e-mail é contato@inove.com.br. A página nós já citamos aqui, que é www.inove.com.br. Lá... Sim. Lá também você tem como cadastrar seu currículo, fazer um diagnóstico empresarial, visualizar um pouco dos nossos serviços. Uma página bastante interativa, já estivemos lá fazendo uma visita. Roberto, muito obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Espero que você volte futuramente para nos falar mais um pouco aí sobre treinamento, sobre a gestão de pessoas, de empresas. Beleza, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouco para os empresários, para os candidatos, para os colaboradores, para os telespectadores de modo geral. Muito obrigado pela presença e oportunidade. Legal. E você que está aí do outro lado, também agradecemos a companhia. Que tenham todos uma ótima semana. Até o próximo programa.